falando do trabalho, a gente vai para a segunda parte do trabalho. Que segunda parte, professora? Vamos lá. Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre o tema saúde, vocês escolheram esse tema, na verdade, né? Eu propus 3. Como um todo, vocês escolheram saúde. E aí, a primeira parte, o primeiro pedido que eu fiz para vocês era que vocês criassem um slogan, que é uma imagem, um título e uma frase de efeito. E aí eu deixei isso em aberto, falei para vocês criarem da maneira que vocês quiserem, com a criatividade de vocês, em editor de imagem, à mão, se vocês quisessem, me enviassem. E aí agora a gente vai para a segunda parte do trabalho, e essa é mais direcionada. Porque para se fazer uma campanha, tá? A gente tem que fazer pesquisas em relação àquilo que a gente vai falar. Então, essas pesquisas, tá? Elas dependem muito do conteúdo que será passado para o nosso público-alvo. E dentro da área de saúde a gente tem muita coisa. Então, eu vou começar com 3, tá? 3 itens que são essenciais para a saúde. E que a gente às vezes até fala muito deles, fala pouco, fala por alto, acha que entende, mas a maioria das pessoas não pesquisa de verdade para saber como que aquilo ali se desenvolve. Então, vocês têm que pesquisar para mim. E aí, como que será essa pesquisa? Vocês vão realmente pesquisar o que eu vou passar aqui para vocês agora. Vão criar esse trabalhinho para mim, essa pesquisa, com capa, bonitinho, o nome de vocês, a bibliografia que tem que ter de onde vocês tiraram essas informações, tá? E aí vocês vão passar isso daí para mim. O que eu estou pedindo? Quais são esses 3 itens, tá? Que são essenciais para a saúde de qualquer ser vivo. Primeiro, dormir. Segundo, beber água. Terceiro, se movimentar. Então são 3 itens. E agora vamos às explicações mais detalhadas desses itens. Dormir. Aí muita gente fala assim, eles falam, né? Eles falam quem? Eu vi na televisão, eu vi no jornal, enfim. Que uma pessoa tem que dormir 8 horas por dia. Porque tem que ser de 8 a 10 horas. Porque tem que dormir antes das 10 da noite. Porque tem que acordar cedo. Então, dentro dessa primeira parte da pesquisa, dormir. Temos mesmo que dormir 8 horas diárias? Sim, não. O que a ciência realmente diz? Pesquisem várias informações diferentes, porque vocês vão ver que tem muita controvérsia nisso daí, tá? Tem gente que vai falar que tem que dormir tantas horas, tem gente que vai falar que tem que dormir menos, tem gente que vai falar que é por idade. Dependendo da idade, dorme-se mais, dependendo da idade, dorme-se menos. Então, pesquisa isso daí. Tempo de sono, tá? Segundo, existe um jeito certo de dormir? A gente dorme de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer posição. Pode ser prejudicial para a nossa saúde dormir de qualquer jeito? Não é ok dormir de qualquer jeito. Então, falando só da primeira parte. Bom dia, Rafaela. Dormir. Quanto tempo temos que realmente dormir? É por faixa etária? Não é por faixa etária? Depende de cada organismo? Enfim. Pesquisem essa primeira parte. Segunda parte, dentro de dormir. Dormimos em qualquer posição? Sim, não. Na verdade, dormir a gente dorme, né, gente? Mas deveríamos, né? Qual é a posição correta? Existe uma posição correta para uma pessoa dormir? E terceiro, dentro dessa coisa toda aí de dormir, existe algum tipo de preparação de sono? Ou seja, existe algo que a gente deveria fazer ou que a gente deveria evitar de fazer antes de dormir? Então, falo novamente, são 3, tá, situações que vocês vão pesquisar para mim dentro de saúde. A primeira é o sono. Então, dentro do sono, tempo de sono, como é que acontece esse tempo de sono? Dormir de qualquer jeito, em qualquer posição? E por fim, existe uma preparação que deveria ser aplicada para uma pessoa dormir de maneira que realmente repusesse as energias? Aliás, vocês sabem por que a gente tem que dormir, gente?
por que a gente sente sono, por que é importante. Todo mundo fala, a gente tem que dormir, a gente tem que dormir, mas por que a gente tem que dormir? Tá? Então entra nisso daí. Segundo, temos que beber água. São 2 litros por dia? São 8 copos? Eu tenho que beber água quando eu acordo? Eu tenho que beber água antes de eu dormir? Eu tenho que beber água no meu almoço? Eu posso beber água junto com a comida? É bom? É ruim? Prejudica? Não prejudica? Então, vocês vão ver também dentro da segunda parte aí da pesquisa água, se realmente nós temos que beber 2 litros por dia ou não, depende de cada organismo, depende do peso da pessoa. Ela pode beber a mais ou beber a menos. Excessos, falta, normalmente é falta, né, gente? Falta de água. O que pode causar? Interfere no sono? Ó, outra coisa para vocês olharem aí. Temos que beber água em que horário? Existe horário para beber água ou não? Tá? Essas quantidades são diárias? Pode aumentar? Pode diminuir? O que interfere nesse consumo? Então, dentro de água também, não é assim, eu tenho que beber 2 litros de água por dia. Por quê? Quando? Eu sento de manhã e bebo 2 litros de água e pronto, acabou meu dia? Eu posso fazer qualquer outra coisa? Então, olhem isso daí também. Quantidade, é por peso, é por idade, é mesmo 2 litros, é mais de 2 litros? Frequência, tá? Ao longo do dia, quantas vezes? Ou não tem um número definido? E horários realmente. Entre refeições, depois das refeições, o que vai interferir nisso daí ou não? Esse consumo ou a falta dele. E por fim, falamos de dormir, falamos de água e a gente vai falar de movimento. Não falo nem de exercício físico, tá? Movimentação. Um ser humano não é estático, a gente não vive paradinho, preso em algum lugar. A gente precisa se movimentar. Qual que é a importância dessa movimentação diária? Não tô falando nem de exercício diária, tá? Diário. Movimentação diária. Temos que nos mover ao longo do dia. Em que quantidade? Não que eu tenha que correr 5 km numa maratona ou levantar 10 kg de peso, tá? O que seria realmente necessário para qualquer indivíduo, qualquer ser vivo realizar durante o dia dele? Quantidade de passos, às vezes, que a pessoa tem que dar, se é caminhada curta, se é caminhada longa, ou se ela não precisa nem pensar em caminhar. Alongamento é importante ou não é importante? Porque tem muita gente que fala assim, alongamento só. Então, vou lá fazer meu exercício, deixa o alongamento, é chato, deixa para depois. Então, isso é importante a gente fazer diariamente, interfere em alguma coisa na nossa saúde, eu levantar e me alongar, ou eu parar 1 hora do meu dia e me alongar. Existe uma hora que eu deveria me movimentar mais? De manhã, de tarde, de noite? Dentro de movimento aí, a gente tem que realmente praticar um esporte diário. Eu corro, eu jogo futebol, eu jogo basquete, eu faço academia, eu levanto peso, enfim. É necessário um esporte mesmo, ou você ter rotinas de movimentação em que você faz várias atividades que aquilo ali estimula o seu corpo, é mais que suficiente, sim ou não? Né? E aí a gente vem para os excessos também. Se eu me exercito demais, isso pode interferir em alguma coisa da minha vida? As pessoas agora, por exemplo, ficaram fãs, antes dessa pandemia, né, gente? Do tal do CrossFit. O que é CrossFit? Qual que é a diferença do CrossFit para academia normal? Qual que é a diferença da academia normal para academia que eles chamam de academia livre? Que é o exercício que você faz em parques, por exemplo, que você vai pra rua. Tem alguma diferença entre eu fazer um exercício numa academia, eu fazer num parque perto da minha casa, eu fazer numa bendita de uma academia dessas de CrossFit, que a maioria das pessoas nem entende direito o que é o tal do CrossFit, virou moda, né? Então, são esses 3 conteúdos: dormir,
por quanto tempo, em que posição e se existe uma rotina pré-sono. Água, tá? Quantas vezes ao dia, em que quantidade, antes ou depois de determinadas situações. E movimentação. Tipos de movimentos que podem nos ajudar, que podem nos atrapalhar. Horários do dia. Temos que ter uma rotina disso daí. Quantas vezes por semana? É realmente necessário um esporte específico? Não é. Alongamento ajuda, alongamento não serve para muita coisa, a gente não pode considerar, por exemplo, alongamento como parte de exercício físico. Então, isso aí é o que vocês vão pesquisar para mim, para a segunda parte desse projeto. Porque antes da gente jogar a campanha para as pessoas, a gente tem que ter pelo menos uma parte dela bem montada. Então, a gente já vai falar depois, eu vou passar para vocês na semana que vem, qual é o slogan que foi o slogan mais chamativo, por assim dizer, da sala de vocês, ou os 3, e vou pedir para vocês votarem em um. E aí vocês precisam já ter essa primeira base, né? Para a gente começar a elaborar essas chamadas de, olha, você sabia que dormir é importante tal? Ou você sabia que você deveria dormir assim? E aí a gente tem que criar essas chamadas, esses avisos, essas pequenas informações, mas para isso a gente precisa fazer uma pesquisa mais extensa. Então, neste primeiro momento, vocês vão pesquisar para mim: água, sono e movimentação, tá? Trabalho com capa bonitinho, tá? Nome de vocês. Lembrando, projeto, saúde, não precisa ter índice, tá? Aí vocês fazem essa pesquisa, colocam essas informações lá. Lembrando, nunca pesquise num site só, porque você vai encontrar aquele site que vai te falar assim: devemos dormir 8 horas por dia. Então, faça uma análise realmente. Pegue esse site das 8 horas, pegue o outro que vai te falar outra informação, cruza as duas informações, monta um texto único falando para mim dessas informações que você achou. No final do trabalho, lembre-se de colocar a bibliografia, de quais sites você tirou essas informações, tá? Autor, se tiver o autor, a data que você pesquisou, tudo isso daí tem que entrar. Fechou o trabalho, me envie. Eu vou verificar todas essas informações e aí eu vou corrigir, repassar para a pessoa, e a partir daí a gente vai para a terceira etapa do nosso projeto.